Nós estamos no tempo de Quaresma, já o terceiro domingo nesta caminhada. Logo a Páscoa estará aí. Mas antes de chegar à Páscoa, nós temos essa jornada espiritual, essa jornada que a igreja nos convida a caminhar com Jesus, rumo a Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém. E o que significa isso? Significa que ele vai ser traído, que ele vai ser julgado, condenado, morto, porém no terceiro dia irá ressuscitar. Jesus está alertando os seus discípulos sobre essa caminhada. Ele está falando sobre o que irá acontecer. Para nós que estamos acostumados, ano após ano, a ouvir as mesmas histórias, as mesmas narrativas, nós que sabemos do que acontecerá na Páscoa, nós já sabemos e vivenciamos isso. Porém, sempre de novo precisamos assimilar mais e mais essa caminhada. Mas eu fico pensando naqueles que caminharam com Jesus. Aqueles discípulos, e quando no momento Jesus dizia, olha, é preciso que eu morra, é preciso que eu me entregue, é preciso que eu vá para Jerusalém e ser morto. Como isso de fato chegava aos ouvidos? Para alguns discípulos, Pedro inclusive, ele dizia, não Senhor, não, isso não compete. Você veio para nos resgatar, você veio para nos salvar, você veio para ser o nosso líder, você é o cara que vai mudar essa realidade, que vai tirar Israel do jugo romano e vai nos tornar uma grande nação, um grande povo, e nós vamos governar sobre o mundo inteiro. Essa era a expectativa de alguns discípulos. E não só discípulos, de muitos que ouviam Jesus. Afinal, estava ali também a messianidade, o Messias esperado. Mas Jesus, ele vai frustrando essas expectativas. Ele vai alertando, ele vai dizendo, olha, não é bem assim. Eu não sou um líder político. Eu não sou um governante como os governos deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino tem outros valores. E por isso eu preciso passar pela morte para que tenha vida. E aí nós chegamos no evangelho de hoje, que está em João, o evangelho de João, o quarto evangelista, no capítulo 12, onde existe um diálogo que Jesus vai apontando para isso, e não só apontando, ele vai dizendo o que ele espera dos seus seguidores, o que ele espera dos seus discípulos. Eu passo a ler então o texto de João 12, 20. Diz assim, entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Em outras traduções, diz os gregos, os gentios. Para os judeus, fiel, justo, era o povo hebreu, era o judeu. E aquele que não fizesse parte desse povo era gentil, ímpio, e alguns consideravam apenas como helenista, os gregos. Eles foram falar com Filipe, esses que não eram judeus, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida, nesse mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o Pai honrará todos os que me servem. Interessante esta palavra de Jesus, né? Logo salta aos nossos olhos essa linguagem de metáfora que Jesus usa, o grão, o trigo. Ele está usando uma metáfora.
para falar sobre uma realidade mais profunda. Mas antes disso, como eu disse, alguns não-judeus, os gregos, procuravam saber aonde estava Jesus. A fama de Jesus circulou não só na Judéia, não só na Palestina, foi além. Qual era essa fama? Jesus realizava milagres, Jesus curava, o paralítico começava a andar, o cego começava a enxergar, a mulher hemorrágica que gastou tudo que tinha em médicos, de repente ela foi curada. Vocês acham que essas notícias não correram? Com certeza. Muitos queriam ver, ouvir e quem sabe até experimentar um milagre desse. E foram ao encontro de Jesus. Talvez eles tinham uma expectativa de achar um grande milagreiro. Aquele que veio e disse, não tem problema, pode chegar aqui que eu realizo a cura. Aliás, ainda hoje, muitos vão ao encontro de Jesus e procuram Jesus apenas pelos milagres. Apenas para resolver os seus problemas. Não que isso não possa fazer parte, faz parte, porque há uma dimensão de cura, há uma dimensão de restauração. Deus cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Relacionamentos são curados. O problema, meus queridos, é quando as pessoas buscam a Deus e buscam a Jesus apenas por esses motivos. E aí fica uma busca consumista. Uma busca apenas de que para resolver os seus problemas e a vida continua igual. Como se vai a um médico e depois tudo continua. E aí Jesus não se submete a essa expectativa. Jesus não submete a essa busca, pelo contrário. E aqui ele revela, então ele diz assim, chegou a hora de eu revelar, chegou a hora então de eu dizer quem eu sou, chegou a hora de dizer o meu projeto, chegou a hora de mostrar para vocês que eu não sou esse milagreiro, eu não sou esse popstar, eu não sou esse cara famoso, eu não quero estar num pedestal, eu não quero ter holofote, eu não quero ter igrejas cheias, estádios cheios, apenas de pessoas que estão buscando milagres. Não, eu não quero isso. O que eu quero mostrar para vocês é que eu vim para morrer. O meu projeto tem morte, mas o meu projeto também tem vida. E para experimentar a vida, é preciso passar pela morte. Isso é extremamente radical. Isso vai contra as nossas expectativas. Isso vai contra aquilo que nós almejamos humanamente. Mas o que Jesus está dizendo, que além de si, que a sua morte era necessária, mesmo que ela foi injusta e promulgada de maneira política, religiosa, interesseira, cruel, escárnio. Jesus está dizendo que há uma morte que não é só morte física. E o que ele está apontando aqui, usando a metáfora do grão, é isso. Ele está dizendo, olha, se um grão de trigo não cair em terra, se ele não germinar, se ele não morrer na condição de trigo, não vai dar frutos. Ele não vai produzir outros trigos. Se você pegar apenas um trigo e preservar, guardar, colocar ele num saquinho, guardar numa embalagem, ele vai ficar trigo para sempre. E corre o risco de apodrecer e perder totalmente o seu sentido e a potencialidade de germinar para a vida. O que Jesus está dizendo aos discípulos e às pessoas que foram lá ver Jesus, esses não-judeus, ele está dizendo, olha, é necessário morrer para a vida. Você quer vida? Aprenda a morrer. E essa morte significa desapego. Essa morte significa transformação daquilo que são os nossos valores. Por isso ele diz, aquele que está apegado à sua vida, apegado a esse mundo, e mundo aqui, meus queridos, no grego significa valores. Não é o mundo físico,
não é o nosso planeta, não é a nossa cidade, é mundo valores. E quais são os valores do nosso mundo? Olhemos à nossa volta, quais são os valores que prevalecem entre nós? Quais são os valores da nossa sociedade? Quais são os valores no país que vivemos? Quais são os valores que nós estamos vendo entre as nações? São guerras, injustiças, exploração, violência, morte, riqueza injusta, corrupção. Jesus está dizendo, olha, para essas coisas precisa haver morte. Se precisa morrer para esses valores. Você precisa experimentar uma transformação, um germinar, para dar outros frutos, que não sejam esses frutos que a gente vê no nosso dia a dia. Porque se a gente quer vida, a gente precisa oferecer vida. Se a gente quer perdão, a gente precisa oferecer perdão. Então o que Jesus nos convida, de fato, é para essa morte, não é uma morte física, é uma morte aos valores que prevalecem e dominam a nossa caminhada, a nossa jornada. Por isso que ele diz que se o trigo não cair em terra, ele não vai produzir frutos. A gente só produz frutos e produz vida, gerando vida. Agora eu me lembrei. A gente só gera perdão se a gente vive o perdão. E por isso a gente precisa morrer para algumas coisas. A gente precisa morrer para o orgulho, senão não há perdão, se a gente não morre para o orgulho. A gente precisa morrer para o nosso individualismo, que é uma das marcas dos nossos dias, do nosso tempo, individualismo, cada um pensando em si, cada um pensando apenas na sua felicidade. Há um hedonismo muito forte em nosso século. Sempre houve, mas cada vez mais escancarado, cada vez mais determinante. E Jesus diz, olha, é preciso morrer para o nosso individualismo. Não há coletividade, não há preocupação, não há solidariedade, se a gente não sai da nossa zona de conforto, se a gente não sai daquela ideia de que o mundo gira ao meu redor, e de que as pessoas e tudo à minha volta tem que contribuir do jeito que eu quero. Não há vida nesse sentido, meus queridos. Não há justiça se eu não morro para a minha insensibilidade de ver a dor do outro. Não há partilha se eu não morro para a minha avareza. Se eu continuo sendo a pessoa que só se preocupa consigo, que só quer reter, quer segurar. Por isso Jesus diz, aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Porque aquele que passa pela vida apenas retendo e segurando, pensando em si mesmo, não entendeu o Evangelho, não entendeu a vida, não passou por uma transformação, porque o Evangelho nos propõe esse caminho. Por isso é necessário essas mortes, são doloridas, desestabilizam, fazem a gente repensar, fazem a gente olhar para que estilo de vida a gente está levando. Por isso a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje, passado 2000 anos, é: que Cristo nós seguimos? Qual é o Evangelho que nós cremos? É o Cristo glamorizado? É o Cristo daqueles não-judeus, dos gregos que foram buscar apenas o Cristo milagreiro? É esse Cristo? Me parece que para uma boa parte sim, é esse Cristo. Mas que esse Cristo não diz nada para o seu dia a dia, não diz nada para a transformação, não diz nada para as suas vaidades, não diz nada para as suas maldades. É um Cristo apenas glamorizado, que enche multidão de estádios, de lugares, mas que não é capaz de transformar no dia a dia as relações das pessoas, tornando elas mais justas, mais honestas,
mais generosas? Que Cristo nós seguimos? O Cristo que nos motiva a colocar mensagens bíblicas na nossa bio e nos nossos posts? Mas o Cristo que não condena os nossos preconceitos, as nossas segregações? O Cristo que me permite eu julgar o outro e condenar o outro? E a gente julga e condena aquilo que está em nós. O que a gente julga e condena no outro, na verdade, são coisas que nós escondemos. E que nós não temos coragem de olhar, de encarar, de enfrentar. Não temos coragem de matar. Não temos coragem de morrer para essas coisas. E essas sementes ficam lá germinando. E por isso nos tornamos tão julgadores. Porque escondemos. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil dizer que o outro está errado. É mais fácil, não é? Já dizia Dante Alighieri, o inferno é o outro. O outro é o inferno, eu não. Quantas vezes nós assumimos essas posições, essas vitimizações, e não nos tornamos protagonistas de mudanças. Não nos tornamos pessoas que transformam a realidade. Se não houver morte para o nosso ego natural, inflado, se não houver morte para o nosso orgulho, se não houver morte ao nosso egoísmo, à nossa individualidade, nós continuaremos a produzir esse mundo como ele está e cada vez pior. Por isso o Evangelho nos propõe, meus queridos, uma nova vida. Evangelho não é uma maquiagem. Evangelho não é retoque. Evangelho não tem nada a ver com religiosidade. Eu tenho dito aqui, é fácil ser religioso, é fácil você vir aqui, me escutar, participar de um tempo. Se bem que eu não sei se é fácil, né? Ficar esse tempo aqui nesse banco duro. Mas é mais fácil. É mais fácil me vestir, usar um talar, usar uma roupa de domingo. Mas e a nossa prática, o nosso dia a dia? Fé, evangelho, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com vida. E por isso Jesus não quer uma parte da nossa vida, Ele quer o todo da nossa vida. Ele não quer transformar uma aqui, uma área aqui, outra ali. Ele quer o todo da nossa existência. Tem um autor britânico, inglês, C.S. Lewis. Não sei se vocês já leram, alguém já leu sobre C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, Crônicas de Nárnia. Já ouviram? Foi inclusive filme, saiu uma série sobre Crônicas de Nárnia. Foi escrita por esse autor inglês, C.S. Lewis. E ele cita no seu livro, bem interessante, um pensamento que eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: Cristo diz, dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego inflado. Eu vim para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, inflado, todos os seus desejos, que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos, todo o seu ser. E eu lhe darei um novo eu, uma nova pessoa, uma nova identidade. Na verdade, eu lhe darei, diz Jesus, o meu próprio eu,
a minha vontade se tornará a tua vontade. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É essa consciência, meus queridos, que nós precisamos ter. É entregar tudo. Nossos bons e inocentes desejos, mas também os nossos maus e iníquos desejos. Diante de Deus não há como a gente se esconder e maquiar. Não há como camuflar. Deus quer todo de nós. Porque a obra dele é muito maior. E vejam, e vou concluindo, o grão ele germina porque ele tem uma potencialidade interna que foi colocada, que é um mistério. Quando Deus está em nós, agindo em nós, através de nós, há uma potencialidade enorme. Há uma potencialidade de fazer coisas edificantes. Há uma potencialidade para a gente ser justo. Há uma potencialidade para dar bons frutos. Há uma potencialidade para a gente poder olhar além de nós. Há uma potencialidade para ver o outro, enxergar o outro, sair de si mesmo. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho é esse mistério que faz um grão morrer e dar frutos. O Evangelho é esse poder que tem capacidade de pegar o Marcos, pegar você e transformar você, e me transformar, e nos tornar pessoas que têm a marca desse Cristo que se entrega, desse Cristo vivo, desse Cristo que não justifica as guerras que estamos vivendo, desse Cristo que não compactua com a frase do governo russo que disse nessa semana, num estádio lotado, que eles estão dando a vida para salvar os irmãos. Nenhuma guerra é justa, nenhuma guerra é santa. Santos são as pessoas, santa é a vida humana, justa é a vida humana, e nenhuma guerra se justifica com passagem bíblica, nenhuma guerra se justifica com Jesus que morreu atormentado numa cruz, que é sinal de um império e totalitarismo. Nenhuma guerra se justifica com palavras de Jesus, porque Ele veio para salvar, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância para todos, de todas as tribos, raças e nações. Que Deus abençoe. Amém.